Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 2. Quando vocês procuram aí, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, amém? Deus abençoe a vida do pastor Alessandro, todos os irmãos. Bom é estar aqui, amém, irmãos? Deus está aqui, eu já pude sentir a presença dele. Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Parece que sumiu da minha Bíblia, mas achei. Estava orando a Deus, irmãos, pedindo uma palavra ao Senhor. E Deus pôs esse texto no meu coração. Quero ser fiel àquilo que o Senhor falou comigo, amém? Quem achou, diga amém. Está escrito assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro ou castiçais. Conheço as tuas obras que você realiza, o teu esforço, como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: como você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Deus abençoe a vida do pastor Alessandro, em nome de Jesus, aos obreiros. Em nome de Jesus. Meus irmãos, essa tradução aqui, nem eu sabia que era diferente, irmãos. Peguei lá em casa lá, mas é uma tradução diferente, mas é a mesma linguagem, amém? Queridos, esse texto aqui todos nós conhecemos, mas só para título de introdução aqui, a cidade de Éfeso, ela era localizada e privilegiada por onde o local que ela estava, irmãos. Situada na costa ali da Ásia Menor, irmãos, ocidental da Ásia Menor, era uma das cidades mais ricas e uma cidade portuária, onde tinha um porto, irmãos. E o seu porto era um porto que tinha entrada e saída comercial a todo tempo. A cidade de Éfeso, meus irmãos, se nós lermos acerca dela, existia o templo da deusa Diana, existia esse templo ali, onde era o centro da adoração. A cidade de Éfeso continha cerca de 300 mil habitantes. Era uma cidade muito boa, muito grande. E a Bíblia vai nos dizer que Paulo, ele decide na sua terceira viagem missionária entrar dentro dessa cidade. Paulo parte para dentro dessa cidade no capítulo de número 19. E no capítulo de número 19 nós vemos essa terceira viagem missionária de Paulo. A Bíblia vai dizer que quando Paulo chega na cidade de Éfeso, Apolo já está ali preparando o caminho para Paulo. E quando Paulo chega lá no capítulo 19, a Bíblia diz que Paulo ele encontra algumas pessoas, alguns discípulos,
E Paulo intercede por essas pessoas. E no capítulo 19 nós vamos ver uns sinais, irmãos, alguns sinais. Sinais de avivamento que essa cidade ela vai viver. Nós vemos que Paulo ele decide pregar a palavra dentro da cidade de Éfeso. Éfeso está vivendo um dos seus maiores avivamentos nos dias em que Paulo chega ali e decide pregar a sua palavra. E como resultado da pregação do evangelho em que Paulo prega ali, vai acontecer alguns resultados, irmãos. O primeiro resultado são os novos convertidos que recebem um derramamento do Espírito Santo, irmãos. Você vê logo nos primeiros versículos. O segundo resultado que nós vemos aqui é os que vivem em províncias distantes da cidade de Éfeso, eles começam a vir para poder ouvir a palavra de Deus. Paulo prega tanto para judeu quanto para gregos naqueles dias. E o terceiro resultado é que até através dos lenços de Paulo, os enfermos eles eram curados. E a Bíblia vai dizer também que até os cativos eram libertos. Ou seja, Éfeso está vivendo um grande sinal de um grande avivamento também. Ao ponto, irmãos, de até os crentes denunciarem as suas más obras, alguns vão desfazer daquilo que eles praticavam, do seu ocultismo, das suas práticas idólatras, vão jogar os seus livros na fogueira, vão queimar e vão reconhecer a Deus como seu único e suficiente Salvador. Éfeso nesses dias aqui está vivendo esse grande avivamento, ao ponto de que até a cidade, irmãos, para que as pessoas que construíam as estátuas da deusa Diana, a Bíblia vai dizer que até nisso Éfeso é atingido. Até nesse quesito de eles granjeavam dinheiro, eles vendiam e granjeavam dinheiro. Até nisso eles sofrem uma crise econômica. Aí a Bíblia vai dizer que Paulo ele passa esse período de 3 anos pregando dentro dessa cidade. Paulo vai embora, irmãos. E quando Paulo vai embora, Paulo vai deixar líderes ali. E passam-se 3 líderes ali praticamente. Priscila, Áquila, Timóteo, passa João. O último é João. E a carta ela vai ser escrita quando João está como pastor da igreja de Éfeso. E a história conta que o imperador Domiciano, nos dias em que João está pastoreando essa igreja, vai começar a perseguir a igreja do Senhor Jesus. Vai vir contra a igreja de Deus. Pegam João, porque João estava pregando a palavra. Perseguem João por conta do evangelho. João é colocado dentro da ilha de Patmos. João ele é privado da sua liberdade, privado do relacionamento com os irmãos. João está dentro do vale, mas João ele está com a sua cabeça no céu. João está privado do seu relacionamento com os irmãos, mas João não está privado do seu relacionamento com Deus, ao ponto de que João está dentro daquela prisão. A Bíblia vai dizer que o próprio Deus se manifesta para João e vai dizer para João escrever aquilo que o Senhor ia revelar para João e endereçar às igrejas da Ásia Menor. Todas as cartas, e uma das cartas é essa, irmãos. A carta é dirigida à igreja de Éfeso por meio da sua liderança, e que é personificada aqui no anjo da igreja. A Bíblia vai dizer que o anjo precisava ler essa carta para as pessoas. O anjo precisava ler essa carta aqui para a igreja. E a Bíblia diz que a carta ela é endereçada. E quando a carta ela é endereçada, a gente vê Jesus falando com a igreja. A gente vê Jesus, irmãos, comentando aquilo que a igreja precisava se consertar. Mas se nós começarmos a ler todas as cartas, a gente não vê Jesus somente apontando o erro da
da igreja. A gente não vê Jesus somente desmascarando algumas pessoas de dentro da igreja. Jesus, ele vem primeiro elogiando tudo aquilo em que a igreja estava praticando de bom. Por quê? Jesus, ele é assim, irmãos. Ele não vê somente as crises que a igreja passa ou os erros que a igreja comete. Jesus, ele também vê as boas obras. Jesus, ele vê aquilo que a igreja faz de bom, tanto para a comunidade quanto para os não crentes que estão em volta da igreja. Aí a carta é endereçada para a igreja de Éfeso. E a Bíblia diz no versículo de número 1, vai ser uma mensagem meio que reflexiva, irmãos, aos nossos corações. Versículo de número 1, escreve ao anjo da igreja de Éfeso: diz isto aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Observa, irmãos, a Bíblia está dizendo que o Senhor da igreja tem em suas mãos as 7 estrelas. São os anjos da igreja, os pastores e ministros da igreja. E também tem em suas mãos e que anda no meio dos 7 candelabros da igreja. Ô irmãos, a igreja não precisa temer nada. A igreja não precisa temer a crise. A igreja não precisa temer a leis. A igreja, ela não precisa temer ao próprio diabo. Porque o que a Bíblia está dizendo aqui é que o próprio Deus, ele tem em suas mãos os sete anjos. É Deus que dá ministro para a igreja, é Deus que dá pastor para a igreja, e que Deus também tem em suas mãos a igreja, irmãos. A gente não precisa temer nada, e a Bíblia diz que o próprio Senhor passeia, anda pelo meio dos 7 castiçais de ouro. A gente tem uma ideia de que Deus, ele está sentado somente em seu trono e que Deus não está na terra, mas essa ideia, ela é uma ideia enganosa e mentirosa, irmãos. Deus, ele passeia pelo meio da sua igreja, e quando ele passeia pelo meio da sua igreja, Deus, ele conhece a intenção, o caminho mau, ele sonda tudo aquilo que existe dentro do nosso coração, sabe da necessidade da igreja, sabe do desenvolvimento da igreja. E a primeira palavra que eu quero liberar aqui nessa manhã é essa: Deus cuida da igreja dele. Deus sabe da necessidade da igreja dele. Deus sabe daquilo que você precisa se desenvolver. Fica tranquilo, irmãos, nada escapa de debaixo das potentes e poderosas mãos de Deus. Levante a tua mão, por gentileza. Deixa eu te dizer uma verdade aqui. Deus está dizendo aqui nessa manhã: sou eu que cuido da minha igreja. Sei o que a minha igreja precisa espiritualmente e materialmente. Se é espiritual, nessa manhã ele te renova. Se é material, ele tem poder para trazer até as tuas mãos. Não sei qual é a tua necessidade. Talvez a tua promessa pode estar muito distante, mas Deus é aquele que vai lá no futuro e traz até o presente só para te abençoar. Deus também é Deus que vai lá no passado e traz também para te abençoar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus está no controle da sua igreja, irmãos. Deus sabe da necessidade da igreja. Aí Deus, ele passeia. Quando ele passeia no meio da igreja, a Bíblia vai dizer que ele vê a necessidade, ele vê tudo que a igreja está passando. E às vezes a gente passa por essas indagações, é normal. Por que isso, Senhor? Por que aquilo, Senhor? Mas Deus sabe, ele conhece. Aí ele continua dizendo à igreja: conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, conheço a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e que puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu se achaste mentiroso. A igreja de Éfeso era uma igreja bereana. Tinha alguém pregando, eles estavam com a sua Bíblia aberta, eles estavam vendo se era verdade aquilo que eles estavam pregando. Era uma igreja sadia, irmãos.
evidenciando que nada ficava em oculto para Deus. Deus mostrava para aquela igreja. A Bíblia vai dizer que esses crentes de Éfeso eram ativos. Eles praticavam as boas obras. Eles trabalhavam em prol do reino de Deus. Eles não tinham preguiça, eles eram ativos, irmãos. E a Bíblia diz aqui que o próprio Deus reconheceu a paciência com que essa igreja tinha e com a perseguição que ela estava sofrendo naqueles dias. E o significado dessa palavra paciência aqui, irmãos, é nada mais e nada menos do que uma persistência, mesmo diante de todo aquele trabalho árduo que eles estavam passando, mesmo diante de toda a perseguição, de tudo aquilo que eles estavam sofrendo, mas eles persistiam, mesmo diante da perseguição. Eles não eram cristãos que eram preguiçosos materialmente no trabalho do Senhor. Eles se esforçavam na obra de Deus, ainda que tinha dificuldade, ainda que tinha impérios se levantando, reis se levantando, tudo dizendo não, os falsos apóstolos tentando parar a obra de Deus com as suas falsas heresias, mas a igreja de Éfeso continuava de pé na persistência e na constância do trabalho para Deus. Não sei, irmãos, qual é a persistência e qual é aquilo que você tanto está insistindo e perseverando, mas o próprio Deus está dizendo aqui nessa manhã: eu vejo a tua paciência e a tua perseverança. É nada mais e nada menos que isso aqui, irmãos. Sabe quando você está numa prova mesmo e você persiste, persevera? Deus está olhando para essa igreja e está falando: ó, eu conheço as suas obras, eu sei a paciência, a tua paciência, e que você não baixa a guarda. Aí Deus continua dizendo que sofrestes e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Isso revela, irmãos, que apesar do sofrimento que essa igreja sofria por conta do império, essa igreja ela permanecia constante. Essa igreja ela não baixava a guarda para a primeira prova. Essa igreja, irmãos, era uma igreja que lutava constantemente. Só para você ver, tinha uma boa teologia, defendia as suas convicções teológicas, tinha um bom desempenho no trabalho para o Senhor, estava envolvido em tudo aquilo que, no quesito de obra de Deus. Eles não faziam somente a obra de Deus dentro da igreja, faziam para o lado de fora também. Abençoava muitas pessoas. Era uma igreja ativa. Era uma igreja que naqueles dias a gente podia ter para referência. Nos dias em que Paulo entra na cidade de Éfeso e acontece todo aquele avivamento, é a primeira geração. Passa-se cerca de 2 ou 3 gerações, aí a carta é endereçada para a cidade de Éfeso, e Deus começa a mostrar tudo o que eles estão fazendo. Aí chega no capítulo 4, ouve-se um silêncio do líder da igreja, e um silêncio no meio da igreja, e o líder vai dizer: eu tenho porém contra vocês, que vocês deixaste o teu primeiro amor. Ô irmãos, deixar, irmãos, é nada mais e nada menos do que abandono. E uma verdade aqui: o abandono ele é fruto da nossa autossuficiência. A igreja de Éfeso estava dizendo nada mais e nada menos: nós não precisamos mais do Senhor da igreja. E ninguém, irmãos, deixa deliberadamente de uma vez as práticas cristãs. A leitura da Bíblia, o jejum, a oração, o congregar. Ninguém deixa isso aqui de uma hora para outra. Isso aqui acontece paulatinamente na vida do crente se nós não vigiar.
E a Bíblia diz que o próprio anjo da igreja lê a carta dentro da igreja. Não no quesito de querer, não no quesito de querer julgar a igreja, mas no quesito de querer trazer a igreja de volta para aquele lugar que ela nunca deveria ter abandonado. E tenha isso aqui, irmãos, no meu ponto de vista e pensamento, uma oportunidade que o próprio Deus estava dando para aquela igreja naqueles dias. O abandono de Éfeso, o abandono dá-se por conta do muito trabalho. Eles estavam envolvidos com a obra do Senhor. Eles estavam envolvidos com tudo aquilo que era de Deus, mas não estavam envolvidos com o Deus da obra, irmãos. E deixa eu dizer uma coisa aqui, uma verdade. Relacionamento com Deus não está ligado com trabalho para Deus. Relacionamento com Deus, irmãos, não pode tomar, aliás, o trabalho para Deus não pode tomar o lugar de Deus em nosso coração. Os muitos afazeres da igreja de Éfeso, tudo aquilo que eles estavam envolvidos, olha só para você ver. A igreja de Éfeso conseguia ver os falsos apóstolos. A igreja de Éfeso conseguia ver a mentira deles, o pecado deles. Mas a igreja de Éfeso não conseguia olhar para dentro de si e ver o pecado dentro de si, que eles haviam afastado-se do Senhor. Isso aqui é nada mais e nada menos do que isso. Nós temos a facilidade de ver o pecado na vida de todo mundo, mas ninguém consegue se assentar e abandonar todo o seu trabalho e por um instante pensar na sua vida. O que Deus estava querendo dessa igreja aqui era isso, que eles trabalhassem para Deus, mas se relacionassem com Deus. Ô irmãos, ter o coração em Deus aqui nessa carta, sabe o que significa? Primeiro amor. E nós estamos vivendo, irmãos, dias em que nós precisamos colocar o nosso coração de verdade no Senhor. Feche os seus olhos só por um instante. Faça a tua autoanálise. Como tem sido os teus dias? É dia de reflexão mesmo, irmãos. É dia de nós refletirmos mesmo. Com teus olhos fechados, só me escuto e eu termino. Aí Deus termina dizendo para essa igreja: ó, lembra-te, pois, de onde vocês caístes, e arrependa, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. A igreja, irmãos, não está sendo chamada para lembrar do seu pecado. A igreja, ela está sendo chamada para lembrar em que situação que ela caiu. Sabe quando o filho pródigo conseguiu voltar para casa? Quando ele lembrou da casa do pai. Você lembra de Abraão? Capítulo 12, versículo 10. Abraão desce para o Egito, mente dentro do Egito. A Bíblia vai dizer que Deus não mandou ele descer para o Egito, mas o texto vai dizer, irmãos, que dentro do Egito acontece algumas situações com Abraão. Deus permitiu um caminho de volta para Betel, e ele retorna para o lugar de ele nunca deveria ter saído. Às vezes, irmãos, Deus permite algumas situações nas nossas vidas, é para a gente voltar de verdade para onde a gente nunca deveria ter saído. E Abraão voltou para sua tenda, Abraão voltou para o altar. Você vê Abraão todo o tempo erguendo o altar e falando com
com Deus, erguendo um altar e falando com Deus. Mas de repente Abraão desce para o Egito, e dentro do Egito ele vai cometer algumas situações, e ele traz consequência consigo, traz uma escrava. A Bíblia vai dizer que ele arruma uma contenda depois, mas Abraão, ele aprendeu a lição. Não vale a pena a gente sair de onde o Senhor não quer que a gente saia. Já onde é, irmão Sérgio? Do altar dele, irmãos. Passa a crise que tiver que passar, mas não saia. Se envolva com a obra de Deus, mas se relacione também com Deus da obra dele. Se envolva com as coisas de Deus, mas se envolva com Deus da obra. E nós estamos vivendo uma geração de pessoas que estão achando, irmãos, que cargo é maior do que o Deus da obra, é maior do que o relacionamento com Deus da obra. Deus sabe como ferir o calcanhar de Aquiles do homem. Deus sabe como trazer o homem de volta. Nem que Deus faça que você fique sozinho, só para falar com você, irmãos. Mas que fica. Só para fazer você voltar de volta para o centro da vontade dele. Eu não sei para quem é essa palavra, mas Deus está dizendo aqui nessa manhã: se precisa eu fecho porta, deixo sozinho. Se precisa eu faço que você fique esquecido, mas que volta. Se prepara, irmãos. Deus me trouxe aqui nessa manhã somente para dizer para alguém: se arrependa e volte a praticar as primeiras obras. Olha o que Deus está dando. Deus está dando a solução para a igreja de Éfeso. É o arrependimento que abre o caminho da volta para as primeiras práticas. Sem um arrependimento não tem volta. Sem um arrependimento não tem relacionamento. Sem um arrependimento não tem avivamento. Sem um arrependimento não acontece absolutamente nada. Você pode levantar as suas mãos, por gentileza. Você pode fechar os seus olhos. Tem uma graça de Deus nos envolvendo aqui. Tenha essa manhã como uma oportunidade de Deus para a tua vida, para que você se reaviva. A Bíblia, oh glória, Deus está lá barachandarabacandaraia. É manhã de renovo espiritual para a vida da igreja. Nessa manhã se prepara. Aí Deus continua dizendo para a igreja: se vocês não se arrependerem e não voltar, eu vou vir até vocês e vou tirar de vocês o castiçal. Você sabe o que é o castiçal? Era o que dava luminosidade para dentro do tabernáculo e para o templo naquele dia. Deus estava dizendo para a igreja de Éfeso: vocês não têm luz por si própria. A luz que era aquela luz que brilhava dentro do tabernáculo, precisava alguém, um sacerdote, lá e colocar dentro do castiçal o óleo para se acender a luz. O que Deus estava dizendo para essa igreja aqui: vocês não têm luz por si própria. A luz que tem em vocês, quem dá sou eu. O brilho que brilha em vocês vem de mim. E se não se arrepender, eu vou vir de você e tirar o meu espírito. Deus está dizendo aqui, irmão, nessa manhã: se não se arrepender, e se não se assuste não. Se assuste não. Primeiro capítulo, irmãos, de Romanos, a Bíblia diz que o próprio Deus entregou algumas pessoas para suas práticas pecaminosas. Está escrito lá. Tem pessoas que persistem. E sabe qual é o pecado de Éfeso? É o pecado da omissão. Sabe que tem que fazer o bem, mas não faz. Isso é pior do que aquele pecado que a gente comete. Aí Deus está dizendo: se vocês não se arrepender, eu vou vir até vocês, vou tirar do teu lugar o castiçal. Agora imagine e pensa comigo. Está vendo essa presença que nós estamos sentindo aqui? Imagine uma igreja sem a presença do Espírito Santo de Deus. Imagine como deve ser um culto sem a presença do Espírito Santo de Deus. Mas boa coisa é, irmãos,
quando o próprio Deus se manifesta, irmãos, aí Deus continua dizendo, porém, tem um porém na história. E porém, que odeia as obras dos nicolaítas. Esses camaradas aqui, irmãos, eram homens que pregavam um evangelho liberal, que podia tudo e podia servir a Deus. Mas aí, irmãos, a igreja de Éfeso odiava isso aqui, não deixava entrar para dentro. E eu termino aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fique de pé, por gentileza, com a permissão do pastor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e só me escute. Eu termino aqui. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Deixa eu te lembrar só uma coisa e me escuta. O homem no Gênesis, irmãos, foi expulso de dentro do Gênesis por conta da obediência. Caiu, desobedeceu, caiu, foi posto para fora. Perdeu. E a Bíblia vai dizer aqui no final, que o próprio Deus disse para essa igreja, ó, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dali hei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Enquanto Adão desobedeceu, se nós permanecermos fiéis, Deus vai nos dar dessa árvore da vida para nós comermos. Fica em paz e fica tranquilo. O que eu tenho que fazer, irmão Sérgio, é permanecer fiel diante da presença do Senhor. Trabalhe para o Senhor, mas também se relacione com o Senhor da obra. Faça para Deus, mas também se relacione com o Senhor da obra. Deus me trouxe aqui somente para que nós tenhamos essa reflexão. Eu estou fazendo para o Senhor da obra, mas será se eu estou me relacionando com Deus da obra? E eu oro, irmãos. Feche os seus olhos. Pai, eu preguei aquilo que o Senhor colocou em meu coração, Pai. Que o Senhor venha fazer a tua obra no meio da tua igreja, Pai. Aviva o coração que está entristecido nessa manhã. Que o Senhor venha curar aquele, Pai, que precisa de uma cura, Pai. Que o Senhor venha fazer a tua obra, Pai, no meio do teu povo. Derrama do poder do teu Espírito sobre as nossas vidas, Pai, nesses dias. Dias difíceis que nós estamos vivendo. De homens, ó Pai, de mulheres más, Senhor. Mas a tua igreja continua aqui persistente. Que mesmo diante de todas as adversidades da vida, ela não tem negado e não tem deixado de buscar a tua face. Pai, que o Senhor abençoe a tua igreja. Continue, Pai, dando graça para o anjo da tua igreja, para os obreiros, Pai. E que a tua obra seja feita. Deus, que o teu Espírito visite cada casa representada aqui nessa noite, fazendo a tua obra, Pai, repreendendo todo espírito maligno das trevas, ó Pai, e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa entrar com a salvação dentro do lar de cada um, e que o teu nome seja glorificado, é o que eu te peço e te agradeço nessa manhã em nome de Jesus, amém.